Quando o pastor mandou uma mensagem, convidando para compartilhar uma palavra com os irmãos, na verdade a palavra já estava pronta, pastor. Porque o Luciano, meu líder, ele me manda as missões assim. E aí essa semana ele tinha pedido para eu ministrar uma palavra no nosso GC. E eu conversando com os amigos depois e compartilhando com eles o convite, e eu disse, eu não consigo falar de outra coisa quando eu vou ministrar, quando alguém me convida para pregar a palavra, senão da vida de Jesus. Eu não consigo, ainda não aprendi a falar de outra coisa, eu nem sei se precisa, na verdade, senão da vida de Jesus, porque eu sei o que eu era, eu sei como eu era, eu sei o que eu podia ser até o dia que eu encontrei Jesus. Então, eu sou tão apaixonado por Jesus que eu não consigo falar de outra coisa quando alguém me pede para ministrar, se não for da vida de Jesus, das características que eu aprendi que ele tem. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Antes de começar a adentrar na palavra em si, eu queria que você, se puder, abrir sua Bíblia em Ezequiel. A gente vai ler esse versículo para começar, e eu queria convidar você depois a preparar o seu coração para o que Deus vai fazer hoje. Não é porque eu sou uma pessoa diferente ou por nada em específico, mas só porque a palavra de Deus nos ensina numa parábola que a palavra de Deus é como se fosse uma semente e o nosso coração é como se fosse uma terra. E conforme o tipo de terra é a forma como a semente ela vai germinar, como ela vai dar frutos. Então, depois de a gente ler esse versículo, eu quero que nós juntos, a gente tire um tempo em oração e preparar o nosso coração. Amém? Então, Ezequiel 36, do versículo 24 até o versículo 27. A minha versão é NVI, acompanhe na sua, a minha diz assim: Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Amém? Você pode fechar os seus olhos por um instante? Vou pedir para os meus amigos aumentarem ainda mais um pouquinho esse fundo musical que está tocando. Se puder diminuir um pouco a luz também, se alguém puder desligar aqui, eu agradeço. Feche seus olhos por um instante e comece a colocar o seu coração diante de Deus. Esse momento não é um momento para mexer com as suas emoções, não é nada disso, é para você se concentrar um pouquinho mais e aliar o seu coração àquilo que Deus vai falar nessa noite. Comece a colocar diante dele e dizer: Senhor, eu abro o meu coração para a tua palavra nessa noite. Senhor, eu abro o meu coração para receber aquilo que a tua palavra me diz que eu vou receber. Senhor, tu nos prometeste através desse texto que tu trocará um coração de pedra por um coração de carne. Um coração que pode te sentir. Um coração capaz de receber o teu Espírito. Um coração purificado. Um coração cheio do Senhor. Senhor, vem sobre nós essa noite, Pai. Ó Deus, como tu tens feito desde o início desse culto, através da adoração. Ó Pai, vem com o teu Espírito sobre nós essa noite. E vem cumprir essa tua palavra, Jesus. Vem colocar em nós um coração de carne no lugar de um coração de pedra. Um coração que pode sentir, Jesus. Um coração que pode te sentir, Pai. Vem sobre nós, Espírito Santo. Tire um momentinho com Ele, faça uma oração com Ele. Sim, Jesus, sim, Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Sobre nós. Vem, Espírito de Deus. Inunda os nossos corações. Sim, Jesus.
Sim, Jesus, sim, Jesus. Sim, Jesus, sim, Jesus. Sim, Jesus, sim, Jesus. Agora, Jesus. Vem sobre nós agora, Pai. Coloque em nós o teu amor. O teu amor, Jesus. Sim, Abba, sim, Abba, sim. Aleluia. Aleluia. Deixa o Espírito fluir sobre você nessa noite. É Ele que faz a obra, é Ele que faz a obra. Deixa o Espírito fluir sobre você nessa noite. Sim, Jesus, sim, Jesus. Sim, Jesus. Nós dizemos sim ao Senhor nessa noite. Vai vir falar ao nosso coração. Nós dizemos sim ao Senhor nessa noite. Nós dizemos sim ao Senhor. Aleluia. 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 Amém? Você está pronto? Preparou a terra? Glória a Deus. Então, nessa noite, nós vamos conversar um pouquinho sobre 3 características do coração de Jesus. 3 características, é claro que vão ter muitas outras, mas nessa noite a gente vai conversar sobre 3 características do coração de Jesus que nós precisamos ter na nossa vida. Amém? E como Paulo diz, não é que eu já tenha alcançado, muito pelo contrário. Ainda tenho que remar muito. E o que eu vou compartilhar com meus irmãos nessa noite é aquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que eu preciso aprender. Amém? Glória a Deus. Então o título dessa palavra é um coração igual ao teu. E o texto base é esse que a gente leu. Ezequiel 36, do versículo 24 ao 27. E a primeira característica, vocês vão perceber que as características que a gente vai conversar um pouco essa noite significam que Jesus é muito simples, ao mesmo tempo que ele é magnífico. Você consegue entender isso? Jesus é simples. Ele fala coisas relativamente simples, ele age de forma simples, mas ao mesmo tempo é magnífico. A gente vai confirmar na palavra que quando Jesus caminhava aqui na terra e ele ministrava sobre as boas novas, as pessoas talvez esperassem um pregador que falasse palavras difíceis, um pastor que soubesse de tudo, de teologia, e criasse teorias sobre tudo, que era como os rabinos da época faziam. Mas Jesus era muito simples. Com uma palavra, com um gesto, com um olhar, Jesus mudava a vida, ou uma família, ou multidões. Jesus era simples e magnífico ao mesmo tempo. E a primeira característica que a gente vai ver hoje é a obediência. Obediência. Vamos abrir juntos Deuteronômio. A gente vai ler 3 textos o mais rápido possível para não tomar muito tempo, mas que vão se encaixar. Deuteronômio capítulo 4. Sim, Jesus, nós chamamos, Pai. Nós chamamos, Jesus. Deuteronômio capítulo 4, do versículo 5 até o 8. Amém? Diz assim: eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Vamos mais um pouquinho para frente, no capítulo 11, ainda de Deuteronômio. Os versículos 13 ao 15, que diz o seguinte: portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviaria chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ele dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão que comer e ficarão satisfeitos. Agora, vamos lá para o Novo Testamento, lá na carta aos Filipenses.
Sim, Jesus, nós te amamos. Filipenses 2. Sim, Jesus, nós te amamos. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Amém? Acharam? A partir do versículo 5 diz o seguinte, até o 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E a primeira característica que a gente vai ver de Jesus é a obediência. Não há texto mais claro, não há texto mais nítido para mim na palavra sobre a obediência de Jesus do que esse. É um texto lindo sobre a obediência de Jesus. Obediência até a morte e morte de cruz. A morte mais humilhante que tinha na época. Ser crucificado era algo absurdo. Tinha que ser uma pessoa muito ruim para ser crucificado. Jesus obedeceu, mesmo sabendo que ele não era merecedor daquilo. Mas ele tinha um propósito. Ele tinha um alvo, ele tinha uma missão. Deus Pai tinha liberado uma missão sobre Jesus. E chegou um tempo que ele disse, Pai, se essa é a tua vontade, eu vou cumprir até o fim. E ele cumpriu. E a primeira característica de Jesus que a gente vai estudar hoje, que nós precisamos ter, é obediência. Obediência a quê? A palavra de Deus. A palavra do Pai. E a própria palavra de Deus nos ensina que a obediência, ela traz a bênção. Não é verdade? Deuteronômio nos ensina isso. Que a obediência traz a bênção. E Deus falou no meu coração, meu filho, se você se esforçar em ser obediente, você não precisa se esforçar para ser abençoado, porque a obediência ela vai gerar a bênção. A bênção ela é como se fosse um efeito da obediência. E existe um efeito contrário. A partir do momento que nós somos desobedientes, nós estamos plantando algo. Nós estamos plantando algo ruim. Mas com a obediência nós estamos plantando algo bom. Eu ministrei essa palavra no GC e eu brinquei com um irmão lá, que ele e a mãe são do GC. E aí a gente estava no momento de lanche e tinha um suco e tinha uma Coca-Cola. E ele ia colocar o refrigerante no copo e a mãe disse assim, menino, toma suco. E aí ele já estava colocando a Coca-Cola. E ela, olha, toma o suco, não toma o refrigerante. E aí rapidinho ele tomou a Coca. E aí depois ele, não mãe, estou tomando suco agora. Aí ela olhou para mim, eu estava perto, ela disse, tá vendo? É por isso que apanha quando chega em casa. Porque a gente fala não obedece. E aí, aquele negócio ficou na minha cabeça, eu até brinquei com eles depois. Mas, claro que é um exemplo muito pequeno. Mas é um princípio que a Bíblia nos ensina sobre obediência. Se eu obedecer, eu só trago benefícios para a minha vida. Mas a desobediência, ela vai trazer maldição. É uma lei espiritual que existe. Não tem como a gente fugir disso. E Jesus nos ensina, ele é o nosso maior exemplo da obediência. E ele foi naquela cruz. Eu nem imagino o que passava na cabeça de Jesus quando ele estava carregando aquela cruz. E sendo cuspido, e apanhando, e levando chicotadas, e sangrando. Eu nem imagino o que passa na cabeça de Jesus, mas a partir do momento que ele estava ali já, ele olha para as pessoas que estavam fazendo aquilo com ele e diz, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou cumprindo o meu propósito, eu estou obedecendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão em desobediência. Perdoa-os. A primeira característica, obediência. Amém? Segunda característica que nós podemos aprender com Jesus é ser perdoador ou misericordioso também. Perdoador ou misericordioso. Vamos abrir juntos João capítulo 8, do versículo 3 ao 11. Amém?
E os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Que texto maravilhoso. Olha a simplicidade de Jesus. Olha a misericórdia, olha o perdão de Jesus. Algo simples, mas ao mesmo tempo tão magnífico. Aqueles homens chegaram para Jesus, como a palavra diz, com uma armadilha, como uma casinha, como diz aqui no Pará, né? Chegaram armando uma casinha para Jesus, se deram mal. Jesus, na sua simplicidade e na sua grandeza, ele olhou para aquela mulher com misericórdia e graça. Disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ela disse: não, Jesus, eu também não vou te condenar. Então vá, não peques mais. Isso é algo que, da nossa natureza humana, é muito difícil a gente fazer, porque a gente quer logo julgar, a gente quer logo condenar. Se alguém faz mal para a gente quer logo apedrejar. Mas Jesus nos ensina a ser misericordioso. A gente fez uma viagem, nós fizemos uma viagem para São Luís, para a conferência, e foi uma bênção, a gente recebeu muito de Deus. Tem um momento que eu aprendi muito. O meu líder, Luciano, ele é de lá, ele é nativo, num bairro chamado Coatraque, inclusive, e... é Coatraque, né? E aí ele falou: vou levar vocês em lugares maravilhosos para comer. Vou chegar lá. Lugares maravilhosos para comer. E aí, pastor, ele começou, né? Começou a levar a gente no Cabana, é isso? Cabanas, uma coisa assim. E aí teve um outro restaurante que a gente foi, nossa, maravilhoso. A gente comeu do bom e do melhor. E aí teve um dia pela manhã, não ia ter nada na igreja. E ele falou: olha, tava eu, o Bruno, e ele falou: vou levar vocês num lugar agora especialíssimo. Vou levar vocês agora no lugar que eu amo aqui em São Luís. É lá que eu como, e meu avô comia, e meu pai comia, e agora eu como, e minha filha vai comer lá. Eu falei: meu Deus, que lugar é esse? Mas vamos lá, eu vou levar vocês. Eu vou até olhar aqui na minha carteira, ver se eu tenho dinheiro para pagar, né? Porque se nos lugares, já tinha levado em lugares maravilhosos. E a gente foi. Mas aí ele começou a entrar numas ruas assim, pastor, bem estreitas, assim, uns lugares diferentes, assim, o pessoal meio mal encarado, e eu fiquei: meu Deus, o que a gente está fazendo aqui? Ontem à noite a gente estava no restaurante mais top da cidade. O que esse cara está fazendo? Mas meu líder, né? Eu falei: não, vê se ele sabe o que ele está fazendo. E eu fui seguindo, eu sou obediente. Falei: não, vou aqui com ele e tal. E ele, olha, ele estacionou o carro lá e falou: ó, agora vocês vão conhecer o Caldinho do João. Os irmãos já estão jogando pelo nome, né? Vocês nem sabem como era lá. Vocês vão vai no Caldinho do João. Aí eu falei: não, peraí, eu não posso julgar pelo nome. Vai que lá é um restaurante assim antigo e aí ficou, né? Enfim. E a gente foi lá no Caldinho do João e a gente chegou, irmãos. Eu não sei como descrever o Caldinho do João. Ficava numa esquina lá e assim, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi foi uma teia de aranha, bem grande assim. Perto da porta, né? Eu falei: não, deve ser criação, não vou mexer. E aí eu olhei para o outro lado assim, tinha uma bandejinha com... Sabe o que é hipoclé, irmão? Remédio para o fígado. Eu olhei assim... Não, brincadeira, não tinha esse hipoclé não. Mas a teia de aranha tinha. E aí ele falou: ó, aqui eu vou tomar o Caldinho do João, vocês fiquem à vontade para pedir o que quiser. Aí eu olhei para o Bruno olhou para mim: tu tem coragem? Aí eu disse: não tenho coragem.
E aí ele pediu um caldo de ovo. Caldo de ovo, né? Um caldo de ovo. Rapaz, mas esse Luciano comia com tanta vontade. Eu falei, meu Deus. E era naquelas vasilhinhas assim, de 1900 e antigamente. E ele comendo aquilo com muita vontade. Eu falei, não vou ter coragem de comer isso. Rapaz, eu fiquei com aquele negócio dentro de mim. Eu falei, rapaz, esse bicho me levou aos lugares mais bonitos de São Luís e me trouxe aqui. Eu vi com a maior expectativa. Rapaz, para liberar perdão para esse meu líder foi difícil. Mas Deus é misericordioso, eu tive que fazer isso com ele. Já te perdoei. Brincadeira, irmão, mas depois ele comprou um salgado pra gente lá que realmente, o salgado era espetacular. Só comi porque era assado, porque o caldinho não tinha tomado. Mas brincadeiras à parte, irmão, Deus ele nos ensina a ser misericordioso, a ser perdoador. Porque a nossa natureza é diferente. Os homens chegaram para Jesus para condenar. Eles chegaram para Jesus já com todo o esquema, já com tudo certo. Aqui a lei diz isso, a gente pegou ela em flagrante, e agora é o momento. Vamos ver se esse Jesus mesmo ele vai cumprir a lei. E Jesus fala, se vocês não tiverem pecado nenhum, quem não tiver, pode começar. E Jesus continuou desenhando. Até hoje eu fico imaginando o que Jesus estava escrevendo ou desenhando na areia. Jesus continuou desenhando. Olha que coisa simples, irmão. Às vezes a gente quer complicar muitas coisas. A gente passa por alguma situação e diz, não, se aconteceu isso, não vou perdoar porque aconteceu isso. E Jesus é tão simples. Ele nos ensina a tirar esse peso de dentro de nós. Ele nos ensina a tirar essa carga que a gente leva. E aí a cada nova injustiça a gente fica criando um peso sobre nós. E não, esse eu não libero, aquele eu não libero. Não, essa situação é muito injusta. E a gente fica criando esse peso, a gente começa a ficar carcunda. De tanto não liberar perdão. Mas essa é uma das características de Jesus. Ser perdoador e misericordioso. Amém? E a terceira característica, que para mim é a mais linda, é ter um coração amoroso. Mateus capítulo 26, poder abrir. Mateus 26. Mateus 26, a partir do versículo 47. Amém? Do 47 ao 50, diz assim. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles e dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, o que o traz? Esse texto assim, para mim, é um dos textos da Bíblia que eu acho mais impactante. Jesus sabia quem era Judas e sabia o que Judas ia fazer. Ele já tinha falado na mesa para os 12 e Judas estava lá, inclusive. Ele já sabia que Judas era o traidor. E Judas chega com toda aquela galera, todo aquele pessoal armado. E vem e diz, olá, mestre, salva ele com um beijo. Jesus olha para o Judas. Eu imagino o olhar de Jesus dentro dos olhos de Judas. Diz, amigo, o que você quer? Amigo. Amigo. Vocês estão entendendo? Eu não sei se vocês já tiveram um sentimento de ser traído, de ser apunhalado pelas costas. É uma coisa horrível. É muito ruim. Você teria coragem de olhar dentro dos olhos daquela pessoa na mesma hora, sabendo que ela ia fazer aquilo, chamar de amigo? Olha o coração de Jesus. Ele olha e diz, amigo. 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 Um coração amoroso. Outro texto. João. Evangelho de João. João 15, do 12 ao 17. Diz o seguinte. João 15, do 12 ao 17. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo os servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Um coração amoroso. Se a gente parar para pensar um pouquinho, se a gente seguir essa terceira característica de Jesus, trouxer ela para a nossa vida, ter esse coração amoroso que Jesus tem, as outras duas características, elas vão acontecer de forma natural. Porque se eu amo a Deus acima de todas as coisas, e a palavra de Deus diz que esse é um dos maiores mandamentos, ao lado de amar uns aos outros, se eu amo a Deus dessa forma, a obediência ela é algo natural. Não é verdade? Se eu amo de verdade a Deus, obedecer a palavra dele para mim não vai ser um peso, vai ser uma honra, uma alegria. E se eu amo a meu irmão dessa forma como Jesus nos ensina, como ele amou, o perdão, a misericórdia vai ser algo natural. Só um exemplo rápido. Tomara que minha esposa não fique chateada. Não fica não. É uma história rapidinho que aconteceu hoje. Eu estava tomando banho mais cedo e aí ela chegou para mim com uma bermuda minha. Ela chegou chorando. Uma bermuda minha e disse assim, ela é muito sensível. E aí ela chegou chorando e me disse, amor. Quando ela entrou chorando no banheiro, eu falei, meu Deus, alguém morreu. Meu Deus, o que aconteceu com essa menina? Ela chegou a bermuda assim, amor. O que foi, meu amor? Eu manchei sua bermuda. Tá aqui a mancha, amor, e agora? Manchei sua bermuda. Eu olhei para ela com tanto amor assim, viu? Tanta compaixão no meu coração. Eu disse, meu amor, tá tudo bem. Ela, mas era nova, amor. Eu disse, não tem problema, meu amor, não tem problema, tá tudo bem. Aí ela foi enxugando as lágrimas, foi saindo, eu fiquei rindo sozinho no banheiro depois. Mas quando a gente ama, o perdão, a misericórdia, é algo que não é um peso pra gente, não é verdade? É algo que ele flui. É algo que flui de nós. Amém? Quero pedir desculpa para os irmãos, porque eu não me apresentei quando eu comecei, né? Então desculpa, irmãos, eu vou me apresentar agora no final da palavra. Meu nome é Kevin Cunha. Apesar da cara de 16, eu tenho 27 anos. Sou um jovem senhor mesmo, pastor, 27 anos já. Sou casado com aquela linda mulher que está ali. Desculpa. Amém? Pode honrar, pode aplaudir. Clarissa, linda. Desculpa aos irmãos casados aqui, mas eu casei com a mulher mais linda do mundo, então sinto muito para vocês. Para mim, né? Para mim, então tá. O pastor foi o primeiro aqui, né? O pastor já tá? Tá bom, glória a Deus. E nós somos casados esse ano, nós vamos fazer 5 anos de casado, para honra e glória do Senhor. E atualmente, na minha profissão, eu estou no cargo de servidor público, analista judiciário. E eu digo que eu estou porque, na verdade, eu até estava brincando com o Bruno ontem, eu sou um agente infiltrado. Agora eu não sou mais, porque tem 2 colegas de trabalho ali e amanhã eles vão contar lá. Mas, na verdade, eu sou um agente infiltrado. Eu sou representante do reino lá dentro do Poder Judiciário do Pará. Eles descobrem assim, eu vou achando uma brecha e vou falando. Graças a Deus, João e Raquel também são agentes do reino lá, a gente trabalha juntos. E eu quero honrar a vida deles, porque vocês são bênçãos na minha vida. E graças a Deus, a gente, de alguma forma, seja numa atitude, numa palavra, a gente consegue alcançar o coração das pessoas lá também. Eu lembro que um dia desses eu estava lá trabalhando na secretaria e a gente tem 2 colegas que eles não são ainda convertidos ao Senhor. E um deles, ele começou a abrir o coração para mim, falando sobre o casamento e a situação que estava. E eu disse, cara, eu vou orar por ti. Eu vou orar por ti. Tu deixa eu orar por ti? Ele, eu deixo. Tirou uma graça e deixou. E naquele dia eu pensei, meu Deus, é assim que a gente vai começar a fazer diferença. Então hoje eu sou servidor público, mas também sou um agente duplo. Não fala para ninguém lá, tá? Deixa a gente fazer nosso trabalho. Mas, enfim, a gente está falando sobre o amor de Deus. Sobre como é natural quando a gente ama, a gente perdoar e a gente obedecer. Amém? Mas, para a gente finalizar, e agora é de verdade,
A gente falou sobre obediência, falou sobre misericórdia e falou sobre amor. Mas como a gente consegue essas características? Tudo bem, irmão, você falou aí que a gente tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Mas como é que eu consigo ter isso? Como é que eu faço para ter isso? E é a mesma coisa que eu perguntei para Jesus. Eu falei, Jesus, é tão difícil ser misericordioso. É tão difícil ter esse amor que o Senhor ensina a amar os inimigos. Como é que eu faço isso? E é óbvio que a resposta está na palavra de Deus. Então, a gente já está em João, voltando um pouquinho, capítulo 14. João 14, a partir do versículo 15. Amém? E a partir do versículo 15 diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não os Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou em vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração. Não tenha medo. Amém? Então Deus, ele já nos dá a chave. Jesus, ele nos dá tudo o que a gente precisa para ter essas características. Ele falou: meus filhos, se vocês obedecerem a minha palavra, se vocês me aceitarem, eu virei com meu Pai e vocês serão minhas moradas. Eu morarei dentro de vocês. Você tem ideia disso, irmão? O Senhor do universo inteiro, que criou céus e terra e mar e tudo que neles habita, ele se faz humilde e vem para dentro do nosso coração. E a gente se torna templo, se torna morada dele. E ele fala: vocês não ficarão órfãos, porque eu vou enviar o Espírito Santo. E ele será o seu conselheiro. E tudo o que vocês precisarem, ele vai lhes ensinar. Amém? Pode aplaudir o Senhor, essa promessa é dele. Amém? Se quiser ficar de pé no seu lugar, nós já estamos encerrando. Convidar o pastor para subir. Eu queria fazer uma oração por você. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Comece a orar para o Senhor. Senhor, que essa semente que foi plantada no meu coração hoje, ela frutifique a 100 por 1, Pai. Oh, Jesus, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Obrigado pela tua promessa, Pai. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Jesus. Comece a declarar palavras de amor a Ele. Sim, Senhor, esse amor que eu quero ter, Pai. Me ensina a ter essa obediência, essa misericórdia, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Continue em oração. Enquanto eu estava preparando essa palavra hoje, estava orando sobre ela, Deus me falou algo. E se isso fizer sentido para você, fique à vontade. Deus falou no meu coração: meu filho, nessa noite, eu separei, além de outras coisas, para ser uma noite de reconciliação. Nessa noite, meu filho, essas características que eu tenho, eu quero derramar sobre muitas pessoas. Eu quero derramar sobre todos, mas há pessoas que vão estar lá naquela noite
que estão precisando ouvir isso, que precisam renovar a sua aliança comigo. Eu não estou falando isso, irmão, de uma forma emocional. Eu não estou falando isso para lhe constranger de nenhuma forma. Se isso fizer sentido para você, amém. Se não fizer, não se constranja, fique em paz. Daqui a pouco o nosso pastor vai orar por nós e eu quero te fazer um convite. Se essa palavra tocou o teu coração, se essa palavra falou contigo nessa noite, e ouvindo tudo isso, você pensou: meu Deus, como eu tenho limitado o agir do Espírito Santo na minha vida. Como eu tenho limitado aquilo que o Senhor pode fazer através de mim. Como eu tenho limitado o amor de Deus sobre a minha vida. Como eu tenho limitado o agir de Deus sobre mim, sobre a minha casa. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui na frente e dizer: Senhor, eu aceito sim fazer essa reconciliação contigo. Eu quero te convidar a sair do seu lugar como um ato profético, estabelecer um tempo diferente na sua vida e a partir de hoje deixar o Espírito Santo agir em você, deixar o Espírito Santo te ensinar. Se você precisa: não, Pai, eu preciso ter um coração mais perdoador, eu preciso liberar essa pessoa do meu coração, eu preciso tirar esse peso de mim, eu preciso jogar essa carga fora. Eu quero te convidar, irmão, vem aqui à frente. Nosso pastor vai orar por nós. Eu sou o primeiro a estar aqui, irmão. Eu sou o primeiro a estar aqui. Se você está precisando desse amor, se você está precisando desse perdão, se você está precisando receber de Deus um renovo, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Não perca tempo, irmão. O que Deus vai fazer com você nessa noite vai ficar marcado pro resto da sua vida. Enquanto o pastor vai ministrar, fique à vontade para vir aqui à frente. Depois ele vai orar por nós. Eu quero fazer um apelo no final dessa palavra. Eu quero que você escute isso muito bem antes de você vir à frente. A palavra de Deus diz que a gente precisa ser simples e puro como uma pomba. Mas o mesmo texto diz que a gente precisa ser astuto como uma serpente. Que coisa mais intrigante, não é verdade? No mesmo versículo você encontrar dois animais tão diferentes. E ouvindo hoje o Kevin pregar com tanta simplicidade, pode baixar um pouco, está dando microfonia, com tanta simplicidade, falando de um Senhor, que é o nosso Senhor Jesus, que também é tão simples, e ao mesmo tempo, como ele disse, tão maravilhoso, tão magnífico. Eu penso que a gente precisa aprender a recuperar essa pureza de Jesus. Eu já estou há 12 anos no ministério, vai fazer 13. Mas, irmãos, a gente enfrenta tanta coisa na igreja, são tantas decepções, tantas situações que às vezes você vai perdendo essa pureza de quem Jesus é. Né? Por que a gente está aqui? A gente não está aqui para um show. A gente está aqui porque ama Jesus. E a gente esquece essas coisas que o Kevin pregou. Não é? O perdão, o amor, a obediência. Não é nada complicado, é tudo simples. Tudo simples. Não é? E às vezes eu estou me desdobrando lá em casa para trazer um sermão para abençoar vocês. O Kevin vem aqui com poucas palavras e diz tudo. E a gente precisa aprender com isso hoje. E eu queria fazer esse apelo, principalmente para você que já é crente velho, que já ouviu isso aí centenas e centenas de vezes em pregações, aonde você foi. Então esse apelo é para você, que precisa voltar a amar Jesus na essência do cristianismo, que precisa voltar a desfrutar dessa pureza e simplicidade. Eu estava falando para minha esposa ali, eu preciso voltar a pregar sim, porque eu passei por tanta coisa que isso embaçou um pouco o meu coração, mas eu estou fazendo um caminho de volta. Agora eu não vou perder a maturidade que eu adquiri com as dificuldades. Toda dificuldade que você passou, decepção, luta, isso te amadureceu.
Não perca a maturidade que você adquiriu, mas também não perca junto com isso a pureza e a simplicidade de Jesus. Porque no meio da igreja tem joio, tem trigo. Às vezes os dois crescem juntos. Na verdade, tem que crescer para depois serem separados. Porque se você for colher no momento errado, você arranca o que é bom com o que é ruim. Então, amadureça, mas não perca a simplicidade e a pureza. Se você se sente assim, e você sabe que precisa recuperar isso que foi pregado hoje, a simplicidade do amor, do perdão e da obediência. O Kevin disse, é um exemplo tão simples, não beber uma Coca-Cola, mas se a mãe disse não beba, é desobediência do mesmo jeito. Então, eu queria chamar você para o altar, e eu vou estar ministrando uma canção que é muito antiga, mas é uma das canções que mais toca a minha vida, que é Tua Presença é Real, que é uma canção do Cirilo, que fala assim, Tua presença é real aqui nesse lugar. E se você quer ter isso no seu coração, quer ser tocado pelo Espírito Santo, então eu quero te desafiar a sair do seu lugar, vir até o altar. Enquanto eu cantar, Deus vai estar se movendo aqui. Deus vai estar agindo. Sua presença é real. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Sim, ela é real. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Aqui nesse lugar, obrigado, Jesus. Sua presença é real, ela é real. Aqui nesse lugar, então adoramos a Ele, então adorarei, então eu louvarei, aleluia, então me renderei, totalmente a Ti, então adorarei, então adorarei, então eu louvarei, Te louvamos, Jesus, então me renderei, totalmente a Ti. Sim, totalmente a Ti. Nos rendemos totalmente a Ti. Eu me rendo, eu me entrego totalmente a Ti. Sim, totalmente a Ti. Oh, junto com os querubins cantamos, junto com os querubins cantamos, junto com os querubins cantamos. Santo é o Senhor, santo e santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Ele é santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor, santo
Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo, o Senhor Jesus é santo. E santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Sim, toda a terra está cheia da sua glória. Deixa o Espírito Santo tocar a sua vida. As nossas vidas estão cheias da sua glória. Esse lugar se está cheio da sua glória, sua glória. Sua glória, sua glória. Vem, vem Jesus com a sua glória, com a sua glória. Vem, Jesus. Senhor Jesus, eu sinto a tua presença. É o teu Santo Espírito, que um dia foi enviado para ser o nosso Consolador. Obrigado, Espírito Santo. Espírito Santo, eu te peço nessa noite, vem realinhar os nossos corações. Nem que seja necessário fazer um caminho de volta. Como o Senhor disse à igreja de Éfeso, vocês abandonaram o primeiro amor. Senhor, se alguém abandonou essa essência, essa simplicidade e pureza do perdão, do amor, da obediência, essência que nós encontramos em Ti, Jesus, encontramos isso na Tua vida, nas Tuas atitudes. O Senhor foi tão obediente que deu até a sua própria vida na cruz. Senhor, realinha o nosso coração com o Teu nessa noite. Nós não precisamos impor as mãos sobre ninguém agora, nem orar individualmente. Não. É o próprio Espírito de Deus que vai tocar as nossas vidas. Realinha o nosso coração com a pureza, com a simplicidade, Senhor, com a alegria da salvação. Senhor, em nome de Jesus, nos traga de volta para esse lugar. Nos traga de volta para esse lugar santo, para esse lugar de intimidade, para esse lugar de relacionamento, para esse lugar de alegria, de paz. Nos traga para esse lugar, Senhor, de santidade. Se alguém foi ferido, que nessa noite libere perdão em nome de Jesus. Se alguém foi desobediente, então essa noite vai começar a obedecer em nome de Jesus. Se alguém não tem amado o suficiente, vai começar a amar em nome de Jesus. Senhor, vem com a tua graça. Vem, Espírito Santo, vem selar isso sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração ou na tua cabeça. Deixa o Espírito Santo transferir isso sobre a sua vida. A prática dessa palavra, Ele vai te ajudar. Ele vai te abençoar. Espírito Santo, alinha os nossos corações com o teu coração. Espírito Santo, nos ajuda a viver o cristianismo de Jesus. Espírito Santo,
Espírito Santo, nos ajuda a caminhar na tua visão para nós. Se somos uma cópia, então somos uma cópia de Jesus. Oh Senhor, faz essa obra dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Oh Pai, nós te amamos tanto, Jesus. Te amamos tanto, Jesus. Nós te amamos tanto, Senhor. Jesus. Deus, nós não temos palavras para descrever quão bom é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Não temos palavras, Pai, para descrever a tua misericórdia, o que o Senhor fez por nós naquela cruz, Pai. Não há como explicar, Jesus, só como sentir. E ainda que um pouco nós estamos sentindo essa noite, eu quero te orar pelas nossas vidas, Jesus. Ó Pai, que essa palavra fixe em nosso coração e que ela cresça e frutifique em nós. Te oro pela vida dos meus irmãos, Pai, que assim como o Senhor liberou essa palavra sobre a minha vida, que o Senhor continue liberando sobre eles. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo que habita em nós nos ensine cada coisa em cada dia, na obediência, na misericórdia e no amor. Que nós viemos a caminhar como o Senhor nessa terra, em Tua simplicidade, em Tua amizade, no Teu coração, Jesus. Obrigado, Pai, por cumprir a Tua palavra hoje, como o Senhor sempre faz, por ter tirado corações de pedra e colocado corações de carne. Em nome de Jesus. Amém.